estudantes da segunda série, vamos falar um pouquinho sobre o aspecto agropecuário em termos paranaenses. E vamos identificar alguns elementos que fazem parte desse cenário dentro do nosso estado. Para isso, obviamente, o objetivo, logicamente, é identificar os principais produtos e entender a trajetória deles no cenário não só estadual como mundial. Claro que isso remete a questionamentos. Quais questionamentos? Quais produtos nós temos destaque no território paranaense? E mais, o que causa impacto em termos econômicos? Por que é importante? E aí vamos fazer um trânsito que vai sustentar principalmente duas situações. As operações do campo e que geram capital. Se nós observarmos o cenário mundial, a gente percebe muitos lugares, inclusive o Brasil remete ao seu apelido, o celeiro mundial, em que o setor agrícola desempenha um papel primordial. Isso não é de hoje, isso extrapola inclusive séculos. Nesse patamar, obviamente, a produtividade, a diversificação, a utilização e a escolha desses produtos é muito importante. Aqui nós vamos observar um trecho retirado da internet da parte de Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o PIA, onde você identifica esta reportagem dizendo que o agronegócio é responsável por 33,9% do PIB paranaense. Ou seja, quase a metade do PIB paranaense é embasado pelo setor agropecuário. E aí você percebe como é um cenário muito importante. Nele se faz uma análise sobre a sustentabilidade dos territórios, do dimensionamento das propriedades, da escolha do produto, do tipo e da forma como esse produto é processado. No Paraná, especificadamente, podemos destacar alguns elementos agropecuários. Nós vamos ter então tanto a parte agrícola quanto a parte pecuária. Então nós vamos ter a soja, o milho, a cana-de-açúcar, no sentido de manejo de culturas. E no setor pecuário nós vamos ter frango, bovino de corte, especialmente para carne, suínos, leite, serrarias e laminadoras. Então estes elementos fazem com que a gente tenha um cenário muito similar ao que a gente percebe na imagem, que dimensiona um papel de diversificação e organização do setor agropecuário. Essa produção agropecuária remete em termos estimativos de valor. Veja que anteriormente eu falei em termos percentuais, mas às vezes a gente fica pensando o que representa isso em termos de percentual? Bom, em termos de valor, nós podemos dizer que em 2019 a produção agropecuária representou 97 bilhões de reais em termos de lucratividade para o setor. E isso remete que você tenha clareza da importância que isso tem para o nosso estado. Algumas cidades se destacam e aqui embaixo nós temos algumas delas. Toledo, Cascavel, Goiorerê, Guarapuava, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, Londrina, que podem ser destacadas. Não significa que outras não possam ser, mas dimensionamos algumas para que você tenha a noção de extremos também. Extremo norte, extremo sul, extremo leste, mas de maneira geral o Paraná todo tem muitos municípios em que sua maior parte de produtividade é no setor agropecuário. Ao olharmos a soja, é uma das maiores representantes e hoje representa quase que 80% para a fabricação de recursos de alimentação animal. Mas como é que a soja entra no nosso cenário? Ela não é nativa paranaense, mas ela vai entrando porque gradualmente vai se inserindo no contexto mundial e vai tendo uma aceitabilidade. Na maioria dos produtos brasileiros que hoje nós produzimos e cuidamos, o que foi acontecendo? Foi acontecendo testes. Então se trazia uma semente, se testava, se verificava a adaptação ao solo, a adaptação ao clima, ao manejo, gostamos de produzir, não gostamos de produzir, enfim. São situações que remetem à produtividade. E a soja encaixou de maneira muito bem nesses quesitos. Então a gente percebe que a planificação do nosso terreno, a possibilidade de usar aqui mecanização, fez com que grandes extensões, até gigantescas extensões de terra,
em território paranaense se destinassem à produção deste produto. Olhando aqui, nós observamos que a soja só perde em termos de exportação no sentido de olhar os seus produtos e verificar quais são as suas utilizações. Então, nós vamos ter grãos, óleo e farelo. Dentro desse quesito, nós observamos que 243 mil produtores utilizam-se dessa produção diversificada nesses níveis e vão gerar quase 1,4 milhões de empregos, que também é uma coisa que muitas vezes não se fala. Acha-se que o campo não rentabiliza a mão de obra. Rentabiliza sim, e de maneira muito bem expressiva. Além, obviamente, de integrar outros níveis. Quando falamos, por exemplo, tanto do grão, quanto do óleo, quanto do farelo, que são exportados. E aí eu tenho uma cadeia alimentar maior, uma cadeia de produção maior, onde eu tenho o transporte, o confinamento, o porto, e tudo isso vai remeter em empregos e, por consequência, rentabilidade. Agora, para a gente fechar, quero que vocês pensem no seguinte: acerca do processo histórico da apropriação do território brasileiro, a partir de grandes monoculturas como a cana-de-açúcar, café e soja, é correto afirmar que elas exigiam infraestrutura de transporte voltada para exportação? Acabei de falar de exportação. Pensem o quão é a importância do transporte nesse quesito exportação. E aí eu volto já já com a explicação de vocês. Até mais! Então, o que existe então é uma sugestão de resposta. Na colocação, obviamente, o setor agropecuário ele sempre foi voltado para o mercado externo.
Então, à medida que se ocupou o território, houve, claro, uma necessidade de dimensionamento da estruturação dos transportes. Essa estruturação dos transportes casou com a influência e o dimensionamento rodoviário em nosso país. Então a gente percebe a questão de silos, rodovias e locais de armazenamento maiores, muito concentradas no sistema de transporte e que muitas vezes fragiliza o sistema de transporte. Então você colocar que existe a necessidade de uma infraestrutura de transporte é extremamente importante, mas também é importante dimensionar que essa estrutura é fragilizada pela exaustão do sistema rodoviário e que deveria ter mais distribuição no sistema de utilização de transporte, tanto no ferroviário como até no hidroviário. Nesse quesito, passamos para os outros elementos em questão. O próximo, o milho. O milho nós temos uma dimensão bem característica do milho, que é dividir ele principalmente em duas safras. Nós temos o milho de primeira safra e de segunda safra. Esse dimensionamento primeira e segunda safra é da época que ele é cultivado. Então nós percebemos que algumas áreas do nosso estado, principalmente, gostam de fazer a chamada safra de verão, em que produzem de setembro a dezembro. O milho é cultivado no seu território e espera-se o resultado dessa produção. Já existem outras regiões, que principalmente é a região metropolitana de Curitiba, em que você percebe que isso acontece, tanto no Sudeste quanto no Centro-Sul também. Mas existem outras que gostam de cultivar em épocas de inverno, que seria janeiro a abril, a gente fala inverno porque é a época que vai literalmente ter o produto final. Ele é cultivado de janeiro a abril, mas ele vai ter o seu resgate da produção na safra de inverno. Ou seja, é uma outra metodologia em que a gente percebe literalmente uma força maior de norte e oeste do estado. Nisso, a gente também tem que remeter à importância do produto. Enquanto a soja, a gente falou de óleo, grãos e farelo, quando falamos em milho, nós temos uma diversificação muito maior. Então, nós percebemos produtos que utilizam o milho de forma N variada. Então a gente tem, por exemplo, utilização em mecanismos aeronáuticos, nós vamos ter peças de ferro fundido, nós vamos ter em baterias elétricas, nós vamos ter em fármacos, a parte também de estética, nós vamos ter em termos de sacola, filme fotográfico, além de alimentos. É interessante a gente falar sobre isso porque muitas vezes falar em um determinado elemento nos remete a apenas falar no sentido nutricional dele, mas olha a quantidade de produtos que o milho remete. Isso nos dá uma diversificação e mais uma potencialidade econômica no lugar. E por isso que, obviamente, muitas áreas do planeta se destinam à produção do milho, que além de todos esses elementos, também serve de base de alimento para animais específicos, como, por exemplo, aves e suínos. Já a cana-de-açúcar, também não dá para deixar de falar, figura no cenário mundial, mas principalmente brasileiro, como um produto extremamente importante. Veio para nós da Índia, ela não é nativa brasileira, mas se adaptou muito bem à região nordestina inicialmente. Hoje se percebe que existe uma grande quantidade de safras distribuídas em todo o território nacional. No Paraná temos estas áreas dimensionadas e temos que evidenciar a sua utilização. Utilizamos no sentido na produção do açúcar refinado, do açúcar mascavo, mas também na produção do etanol. Então a utilização da cana-de-açúcar é extremamente importante e por isso que tão estudada e tão dimensionada. Claro que também remete à utilização de muito mecanofatura, então a gente observa muito, como ali na imagem vocês podem ver, e claro que dentro desse patamar o nosso tipo de território também favoreceu ao seu manejo. Além da questão agrícola, vamos agora para a questão animal. Na questão de pecuária, literalmente, que é aquela estrutura de manejo e corte de todos os elementos animais, nós percebemos que o Paraná se destaca em vários níveis. Então nós vamos ter, como já falado em outros elementos, ou até na internet, você pode buscar, alguns elementos que se destacam na cultura paranaense é a criação de frangos,
que se destaca em 38% dentro do cenário nacional. Depois nós temos a criação de porcos, a criação suíno, e que cresce gradualmente, ela vem atingindo patamares bem grandes. Vejo aqui em 2020, nós temos já um percentual de 13% a mais do que se produzia anteriormente. Aqui algumas localidades. Perceba que, novamente, não é a intenção de dizer qual se destaca, mas você perceber que temos áreas ao norte, ao sul, a leste e a oeste que produzem esse tipo de animal. E, obviamente, o nosso carro-chefe, que é o bovino. O bovino ele se destaca tanto em termos quantitativos quanto em termos qualitativos dos rebanhos. Nós percebemos que 70% do território paranaense que utiliza pecuária, utiliza gado bovino. E que esse destaque representa, obviamente, um grande rendimento econômico que rentabiliza um grande retorno aos seus produtores. Não é só de carne de corte que vive o território paranaense, a produção de leite também se destaca de maneira expressiva. Aqui é uma ordenhadeira mecânica, em que você tem o gado dimensionado, muitos têm musiquinha para dar um ambiente um pouco mais festivo e tranquilo para os animais, e ali são colocadas as ordenhadeiras mecânicas para sustentar todo o veículo que vai dar origem ao leite que nós compramos no supermercado. Aqui, dimensionado no ladinho, algumas áreas que produzem esse tipo de gado. Qual é o tipo da raça dentro do bovino que mais se destaca na produtividade de leite e, além disso, uma noção básica de quantos bilhões de litros de leite por ano são produzidos. Agora, para a gente fechar, mais uma atividadezinha, onde você explica por que a agropecuária é importante para o setor paranaense, para a economia paranaense, quais são os principais produtos e qual o mercado destinado, será que é interno ou externo? Pense um pouquinho nesses elementos para fazer um resumo geral do nosso encontro. Eu volto já já.
Então, novamente uma sugestão de resposta na qual vocês devem dimensionar, foi colocado aqui como sugestão, a importância de 33% basicamente do PIB paranaense. E o destaque dos produtos. Então você pode colocar soja, milho, cana-de-açúcar dentro do setor agrícola. Do setor pecuário, frango, bovino de corte, suínos, leite, entre outros. E logicamente isso vai ser dimensionado principalmente para o mercado externo. Então essa metodologia do mercado externo, ela enche os olhos, dá uma lucratividade e, claro, remete a maior produção hoje do nosso estado. Para isso ser mais apontado e você esclarecer um pouquinho mais, essa reportagem é muito interessante porque ela destaca um outro elemento que também interfere principalmente no setor agropecuário, que é o nosso clima. Então, a análise do nosso clima, o dimensionamento do que o nosso clima favorece, ajuda muito o produtor. Então, aqui dimensiona nessa reportagem que vocês podem observar a geração de renda a partir da cultura da camomila. Então, obviamente, esta cultura foi descoberta porque se fez uma análise da tipologia climática, da tipologia do solo e percebeu-se o favorecimento. Como falamos anteriormente nesse encontro, tudo remete à observação do lugar, ao que mais se adequa àquele lugar, porque obviamente no final das contas o que se objetiva é produtividade, lucro. Você plantar por plantar ou criar por criar não chega a lugar nenhum. Então o foco, a análise e principalmente o estudo direcionado faz com que haja crescimento e desenvolvimento para o local. Espero que vocês tenham assimilado e reconhecido no nosso encontro elementos principais do sistema agropecuário do nosso estado. Até um próximo encontro.